Extend Vision Vídeo Técnico, trabalho apresentado ao curso de Engenharia da Computação do IFPB, Campus Campina Grande, como requisito parcial para aprovação na disciplina de Padrões de Projeto, ministrada pelo professor Catiusco de Farias Santos. Os desenvolvedores da plataforma são Hermeson Yan, Giovanni Stefani, Iveson Ochoa e Lívia Fortunato. Tecnologias utilizadas. Para as tecnologias de desenvolvimento, utilizamos no back-end o Python, no front-end o JavaScript, como framework o Flask Wrapper, no banco de dados o PostgreSQL, para hospedar o banco de dados o Supabase, para testes de API o Insomnia. As tecnologias de comunicação para metodologia ágil foi o Trello, para comunicação o Discord, para realização dos slides o Canva, a voz da IA pela plataforma Eleven Labs, os vídeos de figuração foram pegos pelo Pexels, a gravação do vídeo pelo CapCut. Diagrama de caso de uso. Aqui nós temos uma visão geral do diagrama de casos de uso e aqui nós separamos cada perfil. Para o usuário, ele poderá fazer o cadastro do usuário, ele poderá fazer o login. Depois do login, poderá ser realizado o logout, a atualização do usuário, a exclusão de um usuário e a visualização dos projetos. Tudo isso relacionado com o banco de dados. Como usuários, nós temos o aluno e o professor. O usuário-aluno será responsável por solicitar participação em um projeto, ele poderá também cancelar a solicitação da participação, e ele poderá também solicitar a saída caso já tenha entrado em um projeto. O professor, por sua vez, poderá cadastrar um projeto, poderá também atualizar esse projeto, excluí-lo, poderá também analisar a participação do aluno e poderá aprovar a saída dele. Diagrama de banco de dados. Nesse diagrama, nós temos como entidades principais o projeto e o usuário. O projeto vão ter informações como título, descrição, as datas, carga horária, e o usuário vai ter informações como nome, data de aniversário e e-mail. E aí, o usuário ele pode estar cadastrado em N projetos e o projeto pode ter N usuários. Como seria uma relação N para N, nós precisamos de uma entidade de relacionamento que iria fazer a união entre essas duas tabelas. Nós temos também a tabela Field, que vai ter áreas pré-definidas para serem cadastradas no projeto. Diagrama de classe. Aqui nós temos uma visão do diagrama de classes e ele será mais explicado quando tiver falado dos padrões. Padrões utilizados. O primeiro padrão utilizado foi o Singleton. Ele geralmente é usado quando queremos uma instanciação única de um determinado objeto. Na nossa aplicação, decidimos utilizar ele para o banco de dados. Na classe, temos um atributo privado com a instância none, e no construtor fazemos a verificação. Se essa instância for none, nós fazemos a conexão com o banco. Caso não, nós retornamos o objeto do banco de dados. Padrão Facade. O Facade ele é utilizado quando precisamos definir uma ordem de prioridade na chamada de alguns métodos. Então aqui a gente tem o Facade Register, que vai fazer os registros da plataforma, como o registro de usuário, o registro de projeto, o registro de áreas. E para fazer esses registros, ele vai precisar utilizar as entidades da nossa aplicação, como o BD Project, o BD User, o BD Project Students e o BD Field. E aí, por exemplo, nós temos o Facade Register, onde aqui no construtor nós estamos instanciando cada entidade, BD User, BD Field, BD Project. E para fazer o registro de um projeto, ele vai precisar utilizar todos esses atributos que foram instanciados. Padrão Visitor. Esse padrão ele é geralmente utilizado quando queremos adicionar uma operação a uma classe já existente. Nós decidimos utilizar ele por conta que, ao cadastrar um projeto, nós queríamos enviar um e-mail para todos os estudantes. Então, a gente precisaria adicionar essa função de criar uma mensagem e de enviar o e-mail. Então, aqui nós criamos uma interface do Visitor,
onde tem duas funções, uma de criar mensagem e a outra de visitar o e-mail. Temos o register visitor, que vai implementar essas funções, e o facade register, que vai aceitar essa visita. Então, aqui na classe do facade register, nós vamos ter a implementação desse accept. Aqui temos a classe visitor, que seria a interface, sem a implementação dos métodos. E aqui na register visitor, a gente faz a implementação dessa interface. Padrão proxy. Nós não utilizamos nenhum diagrama nesse padrão, porque nós utilizamos a implementação do próprio framework. Então, o padrão proxy ele é geralmente utilizado como um substituto para uma determinada instância. Aqui no Flask, por exemplo, para a gente rodar o código, precisa se instanciar o app, que seria uma instância do próprio Flask. Sendo que, no nosso código, nós precisamos utilizar esse app em um outro momento do projeto, que foi para o envio de e-mail. Então, em vez de utilizar a variável app, nós utilizamos o current app. E aí, o current app, como a gente pode ver aqui, ele é uma instância de um local proxy, que é a implementação do padrão do framework. Padrão Observer. O Observer é utilizado quando um objeto muda seu estado e outros dependentes dele precisam ser atualizados e notificados. Então, no nosso projeto, nós não vamos utilizar o Observer de forma direta, por conta que, como puxamos os dados do banco de dados em tempo real, essa atualização do mural acabaria sendo de forma automática. Mas aqui nós colocamos a imagem de como seria essa implementação. Nós teríamos um sujeito com uma lista de observadores, que seria uma lista de estudantes, teríamos a função de adicionar, deletar e de notificar. Teríamos o sujeito concreto, que teria um e-mail, e a implementação das funções do sujeito. Como observador, nós teríamos o usuário e teríamos a função de atualização e teríamos o observador concreto que faria a implementação. Nós temos aqui um esboço de como seria o código e aí na lista de observadores, por exemplo, nós teríamos os dados puxando do banco para os usuários que tiverem a titulação de estudante. Padrão Mediator. Ele geralmente é utilizado para evitar a comunicação direta entre os dois objetos. Na nossa aplicação, nós vamos utilizar ele entre o facade register e o servidor de e-mail. Isso porque, quando vamos fazer o cadastro de um usuário, enviamos para o e-mail cadastrado o e-mail de confirmação. Então, o Mediator estaria aqui no meio, com funcionalidades como criar o token e fazer a confirmação desse e-mail. Então, aqui no código nós temos o facade register, com a função de registrar o usuário. Aqui nós temos o link da rota da API do servidor de e-mail. E aqui nós teríamos a classe Mediator com as funções de confirmar e-mail, de criar token e etc. Obrigada!